Tudo bom, pessoal? Eu tenho um livro que eu consegui, com muita sorte, eu adquiri com o próprio autor aqui na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, há poucos anos, do Carlos Calhon. É esse livro aqui. É o livro Negro da Língua Galega, que foi publicado pela editora Gerais, que é uma editora muitíssima conhecida pelos galegos. Infelizmente, ela está numa ortografia que não comunga com toda a lusofonia, que deveria ser a melhor escrita, no meu entendimento, para os galegos. Então eles optaram por uma escrita e, bom, a gente não vai entrar nesse viés agora. Mas então é um livro que tem uma circulação que fica limitada dentro da própria região da Galiza. Quando eu falo isso, porque muita gente aqui não entende os processos dinâmicos que aconteceu em torno da formação do Estado espanhol. Efetivamente, a Galiza é um país dentro de um outro país chamado Espanha. Mais ou menos isso. E se noticiou agora que o livro do Carlos Calhon já está na sétima edição, então é muito importante falar disso. Eu acho que poderia ter uma versão adaptada, inclusive, para o galego internacional, que na verdade seria o próprio português. Antes de a gente entrar no primeiro documento, né, que ele extrai aqui, no livro negro da língua galega, vale a pena a gente situar os ouvintes, a quem está vendo, ou então quem pretende ter esse livro, o momento que está acontecendo aquilo. Então, o autor coloca o ano de 1480. Por exemplo, naquele momento, Portugal avançava pela costa africana em busca de uma nova rota marítima. É o momento em que Castela e Aragão já estavam consolidando o poder como os famosos ditos reis católicos. Faltavam apenas 12 anos para a chegada de Cristóvão Colombo na América. E que no outro lado do planeta, a China, ela está no momento dos Ming, da dinastia Ming. A gente não pode esquecer também o que estava acontecendo ali na própria América, né? Que é a civilização asteca, a civilização inca. Então, quer dizer, o mundo não gira em torno somente da Europa. Então, enquanto essas transformações estão remodelando continentes inteiros, na Galiza começava um processo que teria profundas consequências para a sua língua e as suas instituições. E é nesse cenário global que devemos compreender os acontecimentos relatados pelo Carlos Calhon no seu livro, O Livro Negro da Língua Galega. Beleza? Vamos para o ano de 1479, um ano antes, quando termina a tal Guerra de Sucessão Castelhana. A vencedora foi a Isabel de Castela, que vai consolidar o poder justamente com o Fernando de Aragão. Então, para você entender essa trama toda, você tem que entender um conflito familiar e dinástico pelo poder em Castela. Então, nesse conflito, temos uns setores importantes da nobreza galega que estava apoiando a Joana de Castela, conhecida também como a Beltraneja. A derrota desse partido teve consequências que ultrapassam a simples mudança de governante. Então, segundo o autor Carlos Calhon, foi a partir desse momento que a coroa de Castela passou a reorganizar profundamente o reino da Galiza, que vai enfraquecer as suas elites que haviam apoiado o lado vencido. Então, a gente está dentro desse cenário que existe ali uma fronteira chamada Reino da Galiza, mais descabeçada. É um reino que já era subserviente aos mandos de Castela, um reino com uma população, mas era um reino sem rei. O título existia, aparecia em documentos da época e também vai aparecer depois. No entanto, essa realidade política é bem complexa. O reino não possuía uma corte própria, nem um monarca residente. Então, as grandes decisões que eram tomadas eram feitas longe do território galego. Essa situação ajuda a gente a entender por que as mudanças impostas após a guerra vão ter um impacto tão profundo na Galiza. Embora ela mantivesse um nome, um status de reino, a Galiza dependia cada vez mais dos centros de poder que eram instalados na corte de Castela, e agora somados Castela e Aragão. E aí o autor vai nos inserindo em detalhes importantes daquele contexto do ano de 1480, no caso a data de 3 de agosto. O personagem Fernando de Alcunha e outro que chama-se Garcia Lopes de
chinchilha. Eles vão receber amplos poderes para governar e administrar a justiça da Galiza. Não eram nobres galegos, mas eram representantes diretos da coroa. Os documentos mostram que eles podiam julgar, impor penas, agir contra patrimônios e executar medidas extraordinárias para restaurar a autoridade régia. Segundo o autor, Carlos Calhon, esse momento marca o início de uma nova etapa política. A administração do reino passava progressivamente das mãos das elites locais para representantes enviados pelo poder central. E uma das medidas mais visíveis e muito contada pelos galegos, com muita tristeza, é o período que conhecemos como a destruição de fortalezas associadas a uma nobreza rebelde. As fontes mencionam dezenas de castelos que vão ser derrubados, com estimativas que vão variar cerca de 40 a 60 estruturas. Então não se tratava apenas de edifícios militares. Os castelos eram símbolos de autoridade local e centros de poder regional. Ao destruí-los, a coroa enfraquecia a capacidade de resistência dos seus adversários e consolidava uma nova ordem política que surgia após essa guerra sucessória. O autor ainda menciona que cerca de 1.500 pessoas foram obrigadas a abandonar o reino da Galiza. Esse número não se refere a uma população comum. A gente tem que ter aqui um olhar bem clínico. Não estamos aqui a falar de lavradores, pescadores, artesãos. Então, tratava-se sobretudo de membros das elites, nobres, administradores, juristas, oficiais régios e membros do alto clero. Eram precisamente as pessoas que ocupavam os cargos de influência, produziam documentos e participavam da governação do território. A sua substituição teria consequências que ultrapassavam a política e alcançavam também a esfera cultural e linguística. E então a gente passa para 3 anos depois, 1483, que foi executado, o ano que foi executado o Marechal Pardo de Sela, uma das figuras mais emblemáticas e conhecidas da resistência nobiliária galega. A sua morte tornou-se um dos episódios mais simbólicos da história galega. Para muitos autores, ela representa o encerramento de uma fase de oposição armada às transformações políticas em curso. Ainda existiriam focos de resistência, mas o equilíbrio de forças já tinha mudado decisivamente em favor do Reino de Castela. E aqui surge uma das perguntas centrais do livro negro da língua galega. Carlos Calhon observa que não existe um documento conhecido que diga simplesmente fica proibido o uso do galego. Também não existe um acordo conhecido pelo qual os grupos dirigentes galegos tenham decidido abandonar a língua escrita. Então, aqui fica a pergunta: como é que ocorreu essa mudança? A resposta proposta pelo autor não passa por uma proibição direta, mas por uma transformação de estruturas de poder que controlavam a administração, a justiça e a produção documental. E é nesse ponto que a gente vai mencionar uma decisão que vem de Toledo. 28 de maio de 1480, foram reunidas as Cortes de Toledo, onde foi aprovada uma reforma importante. Os escrivães públicos e de Câmara deixavam de ascender livremente ao cargo e passavam a depender da aprovação e exame do Conselho Real. À primeira vista, tratava-se de uma medida administrativa destinada a controlar melhor os ofícios públicos. No entanto, o autor chama atenção para uma consequência indireta. Os candidatos precisavam adaptar-se aos modelos burocráticos utilizados pelos centros de poder da coroa. Segundo a sua interpretação, esse processo favoreceu progressivamente a adoção do castelhano nos documentos oficiais. E eu acho que o Carlos Calhon tem toda a razão. Aqui a gente entra na parte quando a língua segue o poder. A primeira parte desse fragmento do livro nos conduz a uma reflexão histórica mais ampla. Primeiro, ocorreu uma derrota política das elites galegas. Depois vieram as expulsões, a destruição de fortalezas e a reorganização administrativa. Em seguida, os cargos públicos passam a ser controlados por instituições externas ao reino. É essa grande questão que a gente pode abordar em outros momentos. Até que ponto a história de uma língua pode ser compreendida através da história de poder? O processo geral de abandono do galego para a escrita produziu-se
por la substituição da classe dirigente autóctona tras essa derrota. No 3 de agosto de 1480, os castelães Fernando de Alcunha e Garcia Lopes de Quintilha são nomeados com funções judicionais e de governo sobre todo o reino galego, com capacidade de julgar por procedimento sumaríssimo, sem possibilidade de apelação e mesmo derrubar fortalezas. Em 1483, quando a nobreza do país tornou a se revoltar contra Castela, ambos receberam indicações para se assegurar de que os dirigentes galegos fossem forçados a abandonar a Galícia, usando para isso todos os meios que acharem convenientes. O lugar dessa nobreza passa a ser ocupado por linhagens alheias que utilizarão também língua alheia à das gentes da terra. Estamos a falar de uma substituição importante também em termos quantitativos. Umas 1.500 pessoas tiveram que abandonar o reino galego. Valeu!